Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Quimicão, eu sou o Rafael e vamos para o tema de hoje. Hoje eu vou trazer uma coisa muito divertida e que eu sei que todo mundo gosta, ou pelo menos todo mundo queria ter um pouquinho mais, que é ouro, né? Ouro acho que todo mundo sempre acha divertido, todo mundo sempre gosta. E aqui eu vou aproveitar para falar para vocês que é uma ideia de concentração. Porque assim, quando a gente fala de ouro, se você pega uma peça de ouro, alguém vai olhar e vai falar: ah, esse ouro é 18 quilates, esse ouro é 24 quilates. Mas o que isso tem a ver? O que significa o ouro ser 18 ou 24 quilates? Ou alguma coisa entre esses dois números, alguma coisa menor que 18? A gente vai aprender isso hoje. Mas para aprender isso, a gente precisa entender concentração. Então, pessoal, para entender como funcionam as concentrações, a gente tem que imaginar que muitas das coisas, ou quase todas as coisas que a gente tem, são misturas. Nada é uma substância pura. Nada é 100% de alguma daquelas substâncias que a gente tem na tabela periódica, ou de ligação entre essas substâncias. A água que sai da torneira da casa da gente, por exemplo, tem uma grande porcentagem de água e um pouquinho de sais minerais, às vezes alguma impureza, alguma coisa que veio do tratamento dessa água. Então a gente tem sempre misturas, em quase tudo, misturas. E o ouro não poderia ser diferente. Se você pegar um pedacinho do seu ouro, ele é provavelmente uma mistura entre ouro e algum outro metal, talvez a prata, talvez o cobre, qualquer outro metal que você encontra ali na tabela periódica, está no ouro e está nessas misturas. Mas eles formam o que a gente chama de uma mistura bem homogênea, né? Que tudo parece ser uma coisa só. Tanto, por exemplo, a nossa água, o ouro e assim por diante. E dentro das misturas homogêneas, olha como a gente vai afunilando o nosso conhecimento. Dentro das misturas homogêneas, a gente tem o que a gente chama de soluções, onde a gente tem um solvente ou algo que vai estar ali como um todo e coisinhas muito pequenininhas mesmo, espalhadas, dispersas nesse solvente. E o que acontece? Esse nosso ouro representa uma mistura. Se a gente for pensar nas barras de ouro, pode ser até considerado uma solução sólida, porque o que a gente tem? Muito ouro e alguns outros metais que têm seus átomozinhos muito pequenininhos, né? Só imaginar que o átomo é realmente muito pequeno. Então a gente tem ali o ouro com esse metal disperso nele. Até aí, beleza, já entendi como funciona o ouro, Rafael. Mas você prometeu lá no começo do vídeo explicar esse negócio de 18 quilates, 24 quilates, como que funciona essa porcaria? Vamos entender então? Quando a gente fala de uma solução, a gente começa a falar de um tema chamado concentração, que é uma relação matemática que sempre vai correlacionar quantidade do seu soluto por quantidade de solução. E no ouro acontece essa mesma coisa. Quando a gente diz um ouro 18 quilates, ele é um ouro, depois a gente vai entender como, que tem 75% de ouro, em massa 75% de ouro, e 25% de qualquer outro metal que a gente quiser. Quando a gente diz um ouro 24 quilates, é um ouro que é puro, 100% ouro. Deixa de ser uma mistura e substância pura, né, galera? Então, quando a gente tem isso, a gente vai ter ideias de concentração. Uma boa ideia de concentração para a gente pensar é, por exemplo, um suco. O suco que você toma, ele pode estar muito forte de sabor, muito fraco de sabor. Imagina aquele suco de saquinho, se você pega um saquinho inteiro e dissolve em um copo de água, vai ficar muito forte. Se você dissolver ele, por outro lado, num galão de 20 litros de água, vai ficar muito fraco, né? Então, essa é a ideia de concentração. O quão forte ou o quão fraco está. No caso do ouro, a melhor maneira da gente medir é em porcentagem de massa. Você tem, como eu disse, 75% da massa é ouro e 25% é outra coisa. 100% é ouro, 50% de ouro, 50% de outros metais. É isso que a gente chama de porcentagem em massa. Então, se a gente quer calcular a porcentagem em massa do ouro, bem simples, a gente coloca a massa do ouro dividido pela massa total. Isso vai dar para a gente o que a gente chama de título em massa, que é uma unidade adimensional, ela não tem nem
uma unidade para você escrever, então se você esquecer de pôr unidade na prova, você acertou, parabéns. Então, ela é adimensional e ela é um número que vai de 0 a 1. E aí, se você multiplicar por 100, você chega no valor em porcentagem de massa do ouro, que vai ali, por exemplo, 75, 80, 90% de ouro. Só que os ourives de antigamente, ou quem trabalhava e produzia ouro, criaram uma unidade própria, uma unidade chamada quilates. Então, quando eles iam avaliar se essa mistura de ouro era boa ou era ruim, eles analisavam e viam em uma faixa que ia de 0 quilates, caso não tivesse nenhum ouro, até 24 quilates, se fosse ouro puro. Com isso, a gente consegue fazer uma conversão rápida. A cada 6 quilates de ouro, a gente tem 25%. Por que geralmente a gente usa isso? Porque os dois ouros mais comuns são os de 18 e 24 quilates. Ou seja, o ouro que tem 75% em massa de ouro e o ouro puro. Essa é a ideia por trás da unidade de medida quilates, que mede o ouro. É só o ouro no dia a dia que a gente usa com alguma unidade de concentração? Na real, não. Na real, tudo tem alguma unidade de concentração. Se você pegar agora, por exemplo, uma latinha ou uma garrafa de refrigerante na sua casa, ele vai ter atrás uma tabelinha dizendo que por copo de refrigerante, para cada 250 ml de refrigerante, você tem ali uma quantidade de sódio, uma quantidade de potássio, uma quantidade de gorduras e tudo mais. Isso é uma medida de concentração. Por quê? Ele está dando, lembra que eu falei que era sempre soluto dividido por quantidade de solução? Aqui, no caso do seu refrigerante, ele está dando massa de soluto, massa do sódio, das gorduras e tudo mais, por volume de refrigerante. Um copo, 250 ml geralmente. Outras unidades também são bem úteis. Por exemplo, se você vê bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas sempre vão ter o que a gente chama de teor alcoólico. Se você pega uma garrafa de cachaça, ela tem ali 39, 40% de teor alcoólico. Significa o quê? Que em volume, o álcool, né, bebidas alcoólicas geralmente são líquidas, então é sempre um volume. Em volume, numa garrafa de 1 litro, 40%, ou seja, 400 ml, são álcool, o etanol, e os outros 600 ml são águas e qualquer outra coisa que é para dar o sabor. Nas cervejas, as mais comuns de se vender em mercado e tudo mais, isso varia entre 4, 5, talvez 6% de teor alcoólico. Isso significa que numa latinha de cerveja, ali 5% é o etanol, que é o álcool, e todo o resto a gente vai ter de coisas para dar sabor e tudo mais. Então, as unidades de concentração a gente usa muito no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Espero que todo mundo tenha entendido, espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço e até a próxima, galera!